Olá, boa noite. Mais uma live começando aqui no Psi Bruno Barcelos, hoje com a Márcia Cardoso, que é psicóloga, e vai falar sobre a terapia antes, durante e depois da pandemia. Que eu acho que é importante pra gente pensar o que mudou, o que implica aqui no nosso tipo de trabalho, né? Deixa eu colocar a Márcia aqui na conversa. Vamos torcer para agora o som funcionando. Olá, Olá, eu estou te ouvindo. eu também te ouço. Então está tudo resolvido. Era um problema de conexão. Que bom, agora vai. Agora Bom, vai. como a gente começou de novo, eu vou recomeçar o que eu estava falando, porque vai lá para o YouTube e o pessoal não vai entender nada. Então, assim, te agradecer por estar aqui com a gente, por ter aceitado dividir seu conhecimento, sua experiência. Pedir para você se apresentar rapidamente e já introduzir o assunto. Então, gente, eu sou terapeuta de casal e de família, sou psicodramatista, formada há mais de 25 anos e vim aqui hoje falar sobre a questão da terapia antes, durante e pós-pandemia. Eu já queria começar falando um assunto que às vezes é um pouco chato, mas eu acho importante falar que existiu um teórico chamado Steve Taylor, que é do Departamento de Psiquiatria da Universidade do Canadá, que já estudou sobre psicologia da pandemia, que eu acho ótimo, né? Eu fiquei procurando, será que algum psicólogo, alguém já pensou em falar sobre psicologia da pandemia? E essa pessoa, esse catedrático aí do Canadá, falou sobre isso, em cima das outras pandemias acontecidas, né, no mundo todo. E aí ele veio falando de reações psicológicas, psíquicas, que a pandemia vai trazendo. E eu vou falar só três, para depois eu entrar no meu tempo. Uma das questões que o Taylor fala, né, esse trabalho é de 2019, que é muito importante a gente ter referências governamentais e de saúde, tipo o nosso governo, a Organização Mundial de Saúde, porque são grandes narrativas de norteadores para que a gente consiga navegar dentro desse caos que acontece socialmente e internamente, né? Então, a questão do governo, das organizações que monitoram, está nos ajudando, está nos norteando, é muito importante. É como se fosse assim, uma voz médica. Quando eu estou doente, eu preciso de uma orientação médica, ou então eu preciso que a minha mãe me oriente o remédio a tomar. Então, é importante que essas organizações nos orientem e nos comandem. Tá? Não vou entrar nessa política, mas é importante que isso foi algo que foi norteado. Outra questão que está acontecendo, e ele já falou lá na outra, é a ascensão do racismo. Quando eu li isso, eu falei assim, gente, como isso é atual, né? Hoje em dia a gente está vendo Mas ele muito articulou isso. isso com a questão da pandemia? Pandemia. Em momentos de pandemia, o racismo se exacerba de uma maneira Interessante isso. absurda. E eu fiquei pensando assim, em cima de que estudos ele procurou e se embasou isso. Aham. Como eu não tive acesso ao livro, mas eu tive acesso a essa questão que em momentos de pandemia, o racismo, assim, as pessoas começam a colocar isso em pauta para fora e a gente vê blogueiros, a gente vê líderes, essa questão que está acontecendo hoje, a questão do racismo, e é Uhum. uma questão que aflora na pandemia e que ele já estudou. Então eu falei assim, muito bacana, muito legal ele ter esse estudo científico. Enfim, outras coisas que ele vem comentando, que aí a gente tem muito a ver com a gente, é a questão da hipocondria. Pessoas que já têm um dodói, um estado, né, hipocondríaco, que chega na pandemia, exacerba absurdamente a questão de que tossiu, Já tudo é um dói. problema sério, né? Eu tenho tido muitas Sério? pessoas com ansiedade por causa disso, por achar que já está com um problema mais grave, que às vezes nem é.
Mas aí o que eu queria falar para vocês, que as pessoas dizem assim, mas isso é uma questão pandêmica, é uma questão que acontece, mas eu quero deixar bem claro que essas pessoas que já têm essas ansiedades, essas angústias, elas já têm, já é pré-existente. Pode acontecer durante a pandemia? Pode, mas é algo pré-existente, já tem uma certa tendência a ser extremamente angustiada, hipocondríaca, toque. Quem tem toque, em momentos desses, exacerba muito o toque, começa de buscar, né, a repetição e buscar a norma para organizar fora, para se organizar dentro, que o toque é isso, né? Eu preciso organizar tudo aqui fora para organizar dentro. Então, eu queria só dar essa entradinha, falar do Taylor, né? Que eu acho Eu achei que, o máximo. Primeiro, que eu não conhecia, e segundo, que assim, fiquei pensando sobre a questão racial, e eu não sei se nesse conteúdo você vê essa aproximação, porque a impressão que eu tive num primeiro momento foi muito uma questão xenófoba ou xenofóbica, né? Sim. E aí eu acho que o racismo talvez tenha alguma... Claro que não são coisas iguais, tá, gente? Não estou dizendo que é igual. Estou dizendo que talvez esse movimento possa ter semelhança, né? De achar um culpado, de canalizar uma raiva pelo que está acontecendo para um alvo. Pode ter a ver com isso ou não é isso que ele aponta no texto dele? Eu não sei se é questão assim... como nós somos seres essencialmente sociais, e quando você está... isolado, quando você está confinado, você precisa procurar os iguais, tudo que é diferente te ataca, te agride, não é isso? Então, tudo, né? E aí a cor da pele, tudo fica muito grande, então você precisa buscar os iguais, e o que não é igual, provavelmente já são pessoas extremamente... né, xenofóbicas e preconceituosas. Sim. E aí essa aquilo coisa fica numa lente de aumento, né? Exato. Me parece que é isso. Continuando, que eu tenho muito assunto para falar. Que bom. Só para explicar, a gente tem 1 hora e o Instagram me liga na não, eu quero duas. Pior que o Instagram é mal educado e fecha na nossa cara, né? Exato. Então eu aviso quando tiver para acabar, mas vai falando. Não quero nem saber, Instagram, segura aí, que eu vou falar. Então, assim como o nosso sistema imunológico, né, não estava preparado para suportar esse anticorpo, né, nosso sistema imunológico, a coisa chegou e a gente estava despreparado. O nosso sistema psíquico também não estava preparado para todo esse peso, toda essa força, todo esse distanciamento que nos fez, que nos tomou de assalto, né? Então, todas essas duas questões desenvolvem na gente um mecanismo de defesa muito ruim e que nos traz, assim, uma questão de sobrevivência, no sentido, assim, mesmo de destruição do ego, da gente se sentir ameaçada na nossa vida, né? Tem uma frase que diz que é como se existisse uma morte anunciada, né? Existisse uma morte anunciada que começa a haver uma desfragmentação psíquica do eu. E aí vem a nossa necessidade de sobrevivência, que é absurda, que é primeira, que é primitiva. O que primeiro a gente busca? Eu preciso mamar, eu preciso comer, eu preciso respirar e eu preciso sobreviver. Então, quando algo ataca, ameaça a minha necessidade de sobreviver, eu fico desfragmentada. Então, da mesma forma que o nosso sistema imunológico estava despreparado, o nosso sistema psíquico também. E aí a gente começa a se sentir desorganizada e atacada, e começa todo o processo aqui, interno, para se proteger disso tudo. Aí que entra a questão do nosso corpo adoecer por todos os orifícios e um derramamento psíquico absurdo. Tem um cachorro aí? Tem um cachorro. E ele é abusado.
Vou ver. Então, assim, além de ter toda essa desorganização, né, Bruno? Qual o nome dele? Spike. Cara, ele tá no seu consultório. Não, eu tô em casa. Ah, tá. Esse é o problema de estar em casa, né? Ele invade as Então, Spike, consultas. segura aí, Spike. E aí, então tem toda essa questão de você ser atacada. Agora, tem algo também que eu queria dizer, que esse isolamento está fazendo as pessoas refletirem sobre as suas vidinhas, né? O que acontece? As pessoas estão começando a pensar como é que eu estou me relacionando com a minha família, como é que eu estou me relacionando com a vida, como é que eu estou me relacionando com o dinheiro, como é que eu estou me relacionando com o meu carro, com a minha vida social. Eu percebo isso muito nas redes sociais e muito com os meninos, sabe? Eles dizem assim, porque agora com esse isolamento eu tenho parado para pensar, eu preciso rever isso na minha vida, eu preciso rever aquilo. Então não tem só a questão da ameaça, tem a questão também de você conseguir parar, né? E conseguir refletir. Por quê, Bruno? Porque, assim, na verdade, o que acontece? O trabalho, você ir para a rua, você se arrumar, você pegar o carro, dá uma distraída, né? Uma disfarçada nessa questão de você pensar na vida, você pensar em si mesmo. Você já acorda com a sua agenda desse tamanho. Então, você não pensa, você vai no automático, para... Né? E aí, quando você precisa dar aquela parada, é quase que assim, pá. E não tem para onde ir, não tem o que fazer. E aí você começa a refletir, aí vem as paranoias, vem as inseguranças, vem a questão da terapia. E aí eu entro na terapia antes da pandemia, né? O que seria isso? Eu tenho uma experiência interessante. Por quê? O nosso consultório, ele é todo organizado para receber o nosso paciente. Ele tem uma luz clara, ele tem uma pintura aconchegante, ele tem incenso. Ele é um ambiente manipulado, não é verdade? Sim. Ele é um ambiente manipulado para receber o nosso paciente. E aí o paciente sai de casa, pega o Uber, se arruma, vou para a terapia, às 3 horas da tarde. E a terapeuta, da mesma forma, se arruma linda, maravilhosa, de branco, unha azul, para atender o seu paciente. Isso tudo faz muito parte do processo terapêutico. Às vezes a gente pensa assim, isso não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Eu percebo isso no meu atendimento, porque eu tenho uma pacientezinha que assim que entrou a pandemia, eu fiz um atendimento online com ela e ela ficou olhando para mim. Aí eu falei assim, porque quando ela chega eu falo, nossa, você tá com um brinco diferente, você tá com, né, com uma cor legal. Aí ela traz um chocolate para mim. Ela ficou olhando para mim assim, não fluía, a sessão não fluía. Aí ela falou assim, doutora, eu acho que eu não vou fazer não, terapia online. Aí eu falei assim, por quê? Eu falei assim, não sei, tá faltando alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, e ela realmente não fez. Aí eu fiquei pensando assim, como os estímulos, né, do tete a tete, né, como você vê o paciente, você sente a respiração, você vê os movimentos. Eu, então, que sou careteira, que fico... Né? Mas o cheiro, como todos esses estímulos antes da pandemia nos ajuda a entender o ambiente e fazer a leitura do paciente, porque o corpo fala, né? Então a gente começa a entender que o paciente está com a bolsa no colo, que ele está travado, que ele não está sentado na ponta do sofá, né? Não deu aquela relaxada. E com o atendimento online, perdemos tudo isso, meu amigo. Não temos isso. E o que nós temos? Nós temos a fala, o ouvido, e temos que nos virar.
E essa paciente me ensinou muito isso, essa questão de que eu tinha que reinventar uma maneira de aguardar esses pacientes. E o que eu fiz? Eu meio que me organizei para botar um horário para esses pacientes, assim, online. Olha, eu vou te atender toda quarta-feira, 1h da tarde. É besteira? Não, não é. A gente precisa organizar o horário que o paciente vai ligar o computador, vai ligar o telefone. Qual é a plataforma? Ah, eu vou usar essa, aquela, a gente combina de antemão. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer post avisando para o paciente: procura um ambiente tranquilo, procura um ambiente sem muito ruído, sem muito estímulo visual, que o paciente uma vez foi atender no quintal. Ele ficava assim, ó. Ele não conseguia me ouvir. Aí eu falei assim: procura um ambiente fechado, tranquilo e principalmente com privacidade, porque isso tudo no consultório já tem. Sim, a gente consegue oferecer essas condições. Não precisa pedir. Aí eu ficava mandando post meio que assim: prepara aí o setting terapêutico aí em casa, que eu vou preparar o setting terapêutico aqui. E o meu setting já está praticamente pronto, claro. Tem algumas coisas. Então, isso tudo, sabe, Bruno, eu acho assim, que é muito perspicaz e muito interessante a gente começar a pensar o quanto a gente tem que se adaptar para deixar o paciente também sabendo como ele vai lidar. E ele chega assim: o que eu falo? E eu fiquei... Uma coisa que eu entendi é que eu não podia interferir muito. Ele tinha que falar. E falava. E aí toda essa organização que eu fui dando ao paciente ajudou muito. Isso já, né, na pandemia. E aí, já que estamos falando disso, eu quero contar um caso muito legal. Você vai gostar de ouvir. Que é um caso típico de pandemia. Bruno, você sabe o que aconteceu? Olha só. Eu estava no Instagram, numa página do Instagram, uma menina do interior do Ceará, mas do interior, lá da Caatinga do Ceará, chegou, botou assim: meu filho tá tentando suicídio. Ele botou a corda, pendurou a corda assim no varal e tá brincando de amarrar. E eu preciso de uma psicóloga, mas eu moro no interior e eu não sei nem o que eu faço. Aí eu fiquei pensando naquilo ali, eu falei assim: o que está acontecendo? Ela jamais iria ter acesso a mim se não fosse essa questão da pandemia. Sim. Né? Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei assim: você tem internet? Ela falou assim: eu botei ontem internet aqui em casa e o meu filho não para de ver as notícias que ele não tinha acesso. E meu marido tem 67 anos. Ele é cardíaco, ele é hipertenso, ele é isso. Todas as questões pandêmicas. E ele tá batendo com a cabeça na parede, não. Eu falei assim: eu vou te atender online. Aí ela falou assim: ah, minha filha, o que é atender online? Eu falei assim: olha, você faz o seguinte: você pega seu celular, liga no WhatsApp e deixa comigo. Bruno, ela lá do interior do Ceará, eu não sabia nem como é que eu ia falar com ela, porque é uma outra realidade. Sim. Né? E ela falando num lugar escuro, junto com o marido, a questão do filho dela lá e tal. Eu tentei, desenrolei e tal. Aí eu falei assim: agora eu quero conversar com ele. E ele, como entrou na internet, ele sabia o que era psicólogo. Aí ele falou assim: então, você é doutora psicóloga? Eu falei assim: sou. É porque eu tô sentindo umas facas no meu estômago e umas bolas na minha garganta. Eu falei assim: caramba, o que seria isso? Umas bolas na garganta, uma faca no estômago. E aí ele começou a falar de coisas que eu não conseguia meio que chegar até ele. Aí eu falei assim: como é que eu vou falar com o menino que mora... Eu falei assim: o que você faz? Você toma banho de rio? Você joga bola? Né? Tentando buscar alguma coisa que é uma realidade totalmente diferente da minha. Aí ele falou e... Bruno, a coisa não fluía, né? Eu não conseguia chegar no menino de jeito nenhum. Até que eu falei: ah, qual é o nome do seu irmão? Ele: ah, meu nome do meu irmão é com Y, meu nome é Ícaro.
Seu nome é Ícaro? Ah, tá. Você sabe? Ícaro é a história da mitologia grega, você sabia? Ele não sabia e tal, conversa vai, conversa vem. Aí chegou uma hora que ele falou assim, pois é, Ícaro, o pai do Ícaro fez uma asa para ele e falou para ele, olha, você pode voar, mas não chega perto do sol, porque perto do sol você não pode ir, é proibido ir. Ele contando para mim. Aí o Ícaro, abusadamente, foi perto do sol. E como a asa era colada com cera, a asa derreteu, ele morreu, e o pai viu ele morrendo lá e tal. Aí eu falei assim, qual é a moral da história, Ícaro? Ele falou assim, porque a gente tem que ser humilde e a gente tem que não se sentir melhor do que todo mundo. Eu falei assim, eu acho que você está exatamente fazendo isso. Eu acho que você está querendo ser um deus da mitologia. Por quê? Porque você quer controlar se seu pai vai morrer, se você... Porque a preocupação dele era toda essa. Meu pai não pode morrer por causa da pandemia, eu preciso proteger meu pai. Eu tenho que ficar acordado 24 horas por dia porque eu tenho que tomar conta da vida do meu pai. Então, assim, essa questão desse atendimento foi uma questão que a pandemia trouxe, porque senão jamais iria chegar a esse paciente, né? Como também uma outra pessoa de Minas, uma menina que também está com uma questão de suicídio, que também uma dificuldade horrível de conversar, abusada, só caótico, negócio caótico, terrível. E aí eu fui desenvolvendo com ela, e aí ela ressignificou algumas coisas. Então, assim, por que eu estou falando sobre paciente e pandemia? Esse é o tema, não é isso? Né? Então, minha filha está aqui, mãe, para de falar paciente e pandemia. Eles são o meu público aqui. Enfim. Então, esses dois pacientes, assim... Rafaela, para. Esses dois pacientes, assim... isso que eu quero dizer é que a pandemia traz toda essa organização. Essa organização de atender o paciente no consultório, né? Essa organização de ter pacientes de lugares inusitados que chegam a gente, que a gente não sabe como dizer. E aí, no final de tudo, eu cheguei para essa mãe e disse assim, vem cá, leva seu filho para tomar banho ali, para jogar bola, para subir, para brincar com o cabrito, e esquece essa coisa de pandemia e desliga a televisão. Porque ele ia enlouquecer com essa questão toda. E aí, falando agora, na pós-pandemia, já estamos com quanto? Aí, tem tempo ainda, acho que deve ter uns 20 minutos, 20 e poucos minutos. Falo rápido pra caramba. Sim, eu nem te interrompo, porque eu falo, nossa, se eu interromper, ela vai capotar. Mas você tá entendendo? Eu tô falando rápido demais. Não, tá dando para entender muito bem. Tá, então vamos lá. Então deixa eu beber uma água, porque eu preciso me organizar. Deixa eu só aproveitar então para comentar, que eu acho muito legal o que você está trazendo, porque a gente olha muito para esse problema da pandemia com o que a gente perdeu, né? Que foi o que você começou falando. A gente perdeu esse encontro presencial, essa capacidade de enxergar o outro de uma maneira mais ampla, né? Do comportamento, dos gestos. Mas a gente também ganhou um acesso a pessoas que não faziam parte do nosso, digamos assim, universo, né? Que é o que você está trazendo. E a psicologia também ganhou um espaço que talvez antes não tivesse tão visível, né? Exato. As pessoas dizem muito isso para mim. Nossa, você tá rica nessa pandemia, né? Você ouve isso, Bruno? Você ouve isso? Eu não vou parar de trabalhar. Você vai ficar rica nessa pandemia, tá todo mundo surtando, muito surtando. Mas quer dizer, as pessoas estão surtando, mas eu acho também que elas estão arranjando maneiras diferentes de lidar com que elas... Quando chega assim no ápice, que não aguenta mais, aí sim, eu tenho atendido muita gente mesmo, no sentido de que não estou mais dando conta de mim. Não estou mais dando conta de mim. Por que acontece? Tudo que estava lá dentro daquelas gavetinhas
Com essa reclusão, começa o quê? Bluff! Sair de qualquer maneira. Sim, não dá mais para segurar, né? Exatamente. E aí, voltando para a questão da pós-pandemia, que é uma questão assim que estamos começando a trabalhar isso, né? O paciente retomar, né? Porque vai chegar uma hora que a gente vai precisar voltar, só que eles não querem voltar. Tenho tido muito isso. Alguns perguntando quando volta para o presencial e outros falando que mesmo que volte agora, não vão botar o pé lá. Exatamente. E aí é uma questão que você sai do cultural para o privado para você buscar essa questão da sua sobrevivência, que é absurda, né? E aí você tem que agora fazer o caminho contrário, é voltar para o social. E como é que você vai voltar para o social se resguardando, se sentindo bem, se sentindo segura? Meus pacientes já estão dizendo, eu não quero voltar, porque se eu voltar, a minha integridade vital pode estar abalada. Então, eu acho que juntos, acho que nós, psicólogos, teremos que fazer esse caminho inverso, né? De retomada, de levar o paciente para o social de forma segura. Porque Fala. É quase uma readaptação à realidade anterior, que também não é mais a anterior, né? Há uma outra realidade que vai surgir a partir de agora. E tem a questão dessa insegurança e eu ainda estou assim, eu não tenho uma saída para isso, eu não tenho como isso vai se dar, como que eu vou fazer, pegar a mão desse paciente, ou a gente vai juntos, ou vamos nós dois juntos voltar para o consultório, como é que seria isso, né? Adaptação do consultório, eu tenho colegas que estão precisando adaptar o consultório para receber pacientes, tem isso também, né? Tem essa questão porque toda. o ambiente é geralmente fechado, a gente tem que ter todos os cuidados em relação à questão da saúde, seguir as orientações. É um processo complexo mesmo. E aí esse retorno é um retorno que tá deixando realmente as pessoas muito inseguras, muito como vou te dizer, muito, parece assim que foi difícil entrar, agora eu não tô muito afim de sair. Já deu tanto trabalho, né? Paradoxal. Não é assim? Que desespero ficar trancada. Foi muito difícil me adaptar ao dentro. Mas agora, como é que eu saio? Não, alguém tem que me dizer como é que eu saio, porque eu preciso sair com segurança. Eu não posso sair de qualquer maneira. Usa máscara, é pouco. É pouco. Tem muita gente na rua. As pessoas estão com medo de gente. Eu vou na rua, assim, tocaram em mim, encostou em mim, entendeu? Ver ônibus, dá pânico, as pessoas começam a tremer quando vê ônibus na rua. Então, assim, as pessoas estão com medo de gente. Mercado cheio, não quero entrar. Loja, de jeito nenhum, né? O ser humano não quer estar com dificuldade em lidar. A gente sempre diz, o latino gosta de abraçar, gosta de tocar. Não sei se a gente está afim mais de sair. Eu não sei como é que vai ser isso. Você tem ideia de como que isso vai dar? Porque, assim, essa questão de abraçar, de tocar, da saliva, de segurar no celular, tá estranho, Bruno. As pessoas não querem. É porque é uma ameaça que a gente não tem muito como enxergá-la, né? Então, essa insegurança fica maior ainda. Tem uma pergunta aqui da Isa Capelo que eu achei interessante, que vale a pena a gente tentar responder. Ela perguntou, e fazer, no caso a terapia, num lugar aberto, tipo um banco na praça?
já que a gente não está muito seguro para voltar para o consultório? O que você acha disso? Eu acho que é uma questão seguinte, nós trabalhamos muito com a privacidade e a questão do CRP, que tem a ver com você não... Como é que se fala de você não poder... Do sigilo. Tem a questão do sigilo, tem a questão de você não querer falar sobre você em lugares que... Porque tem a coisa até meio persecutória, né? Se você está num lugar... Acontece isso nas lives, né? É assim, minha mãe entrou no quarto, só um instantinho. Você não vai sair do quarto? Enquanto você não sair do quarto, eu não vou falar. Então, assim, tem essa coisa meio persecutória de que você está falando alguma coisa que ninguém pode ouvir. Fora o sigilo, fora tudo. Então, eu acho que essa questão da praça... E assim, a gente precisa do ambiente controlado, a gente precisa do ambiente protegido. Eu acho que não vai ser essa a saída. Não vai ser essa a saída. Eu também acho que não. Por mais que a gente sabe que existe essa ideia de uma clínica expandida para o trabalho mais social e tal, eu acho que para um trabalho clínico, terapêutico, etc., com esse vínculo que a gente constrói, eu também acho muito difícil sustentar isso num ambiente tão vulnerável, né? Porque, novamente, a gente se coloca numa outra vulnerabilidade. É disso que eu tô falando, né? Porque quando a gente entrou, a gente achou que o social ia nos matar e a gente precisou ficar em casa e ouvir todo esse auê, toda essa teoria, né? Ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa se organizar, que ninguém conseguiu fazer ou poucos fizeram. E agora, na hora de fazer o processo inverso... Eu não quero, eu não sei, eu não... Eu fico pensando até com meus pacientes, que eu sou muito de abraçar, eu sou muito de grudar. E às vezes, eu tenho certeza que quando eu ver meu paciente, eu vou dizer: oi, mas que saudade. Ele vai ficar assim... Não, peraí. É óbvio, Bruno. Mas não é. Eu vou querer abraçar, e ele vai dizer assim: mas peraí, Márcia, não tem como... Mas eu não sei como a gente vai fazer esse movimento de retorno para o consultório, como seria isso. E eu acho que isso é uma coisa que parcialmente é interessante. Eu acho que a gente está tendo que se conscientizar de que nem tudo tem manual, né? De que nem tudo tem uma resposta pronta. Que nós estamos construindo essa resposta juntos no meio do processo, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E esse movimento de desamparo que a gente fica, de ameaça, de solidão, tem até uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, tudo bem, para os Estados Unidos, que a solidão é mais nociva para a saúde mental do que a obesidade e o tabaco, né? O quanto a solidão é nocivo, o quanto a solidão tira do social e você se acostuma com a solidão. Hoje eu ouvi de uma pessoa assim: ai, esse isolamento me deixou tão sozinho que eu já nem sei mais como é que eu faço. Né? Então, essa pesquisa americana diz que o quanto a solidão acaba te deixando num lugar que depois, para o retorno, é um retorno complicado. Nessa pesquisa diz que é mais nocivo do que o tabaco e a obesidade. Quer dizer, o quanto isso nos comove, o quanto isso nos rodeia e nos... né? E aí, como fazemos? E somos seres essencialmente sociais. Nós precisamos do social, porque é o olho do outro que me reconhece. É o olho do outro que me reconhece. Quer dizer, você me reconhece como o quê? Uma perua. Óbvio, eu sou assim, entendeu? Não, mas é verdade. O olho do outro te reconhece gordo, magro, alto, baixo. Né? O olho do outro te diz que você é bonita, que você é legal. Então, nós precisamos desse social para nos sentirmos A ou B, né? Assim ou assado. E aí, como que vamos, né, se socializar nessa solidão? E eu acho que essa questão do se acostumar a ficar sozinho também envolve que sozinho a gente negocia só com a gente.
na relação a gente tem que negociar com o outro também, né? E nem sempre a gente está em condições ou com o saco de negociar alguma coisa com alguém, né? E acho que aí vai ser o desafio do próximo passo, né? E até queria, não sei se você já se programou para falar disso, como terapeuta de casais, como está sendo para os casais, né? Assim, que moram juntos, que agora não estão podendo sair, que não estão podendo ter outras distrações, né? Eu Pois tenho uma é, experiência que Bruno. o pessoal está meio tenso. Ontem, exatamente ontem, eu entrei em contato com uma pessoa que disse assim: a pandemia acabou com o meu casamento. A gente sabe que não é bem assim. Verdade ou mentira? Mas a gente sabe que não é bem É, assim, já, né? já estava. Algo não Ex- estava bem antes, né? Existe, óbvio, uma hiperconvivência. A hiperconvivência estressa qualquer relacionamento. Entre filhos, entre você e seu cachorro, entre irmãos, né? A hiperconvivência é um negócio desse tamanho, fica desse tamanho, né? Você caiu um negócio no chão, né? A hiperconvivência exacerba. Agora, dizer que, e aí eu tô separado, porque aí hoje, porque eu preciso de uma sessão de casal, porque a pandemia Claro. trouxe problemas para minha vida conjugal, e aí que é essa coisa da hiperconvivência, da questão de você estar tendo que negociar não só com você. Pelo visto, vai ter gente dizendo assim, graças a Deus a pandemia chegou e eu me separei, né? Não tem dados assim que na China os cartórios mesmo fechados, assim, muitos divórcios, muitas separações, quer dizer, é o boom. Assim, quem conseguir se manter minimamente e sair lá na frente, pô, bacana, tá de parabéns. Não só entre o casal, mas eu acho que a família vai se unir mais. Eu tô achando isso, assim, no meu caso, tem essa questão da família se unir mais e também de arrumar conflitos que, estavam quietinhos. Sim, porque não tem mais como esconder embaixo do tapete, né? A coisa eclode e você tem que encarar e lidar. E eu estava vendo até um artigo que estava dizendo assim: é diferente você viajar com seu marido, ir para Gramado e ficar um mês na hiperconvivência, do que você ficar trancado dentro de casa, fazer uma viagem e ter uma hiperconvivência de 3 meses e você fica em casa numa hiperconvivência. É totalmente diferente. Sim, Quem vai lavar a incomparável, né? louça? Quem vai limpar o chão? Né? Quer dizer, é totalmente diferente. Então, essa questão do casal, Bruno, é real mesmo. Está estressando e está acontecendo, mas a gente tem que saber que é algo que já vinha, né? Não muito bacana, né? Porque a impressão que eu tenho é essa, até queria saber a sua opinião, que muitas pessoas, casais, famílias, realmente elas conseguiam, vou dizer assim, camuflar os conflitos, os problemas, e agora Empurrar não com a tem esse barriga. recurso. Empurrar Empurrar com com a a barriga. barriga. Sim. E perderam esse recurso, perderam essa capacidade de estar ali tendo que lidar com a batata quente e não ter a menor ideia do que fazer com aquilo, né? Essa é uma questão real. Não acontece só no Brasil, acontece assim. Eu vim dando uma estudada em todos os outros países que passaram por isso. Também está acontecendo muito isso. De repente, nos países mais frios, que as pessoas não têm tanto esse affair, essa coisa que a gente tem, não tanto, né? Porque cada um se tranca no quarto e Deus dará. Nem, né, tanto, mas muitos casamentos desfeitos, não pela pandemia, mas pela hiperconvivência. Agora, você tem alguma sugestão para esses casais que estão na hiperconvivência, com mais estresse, com mais conflito? Claro, tem coisas que só terapia mesmo, mas tem algo que eles possam fazer para tentar lidar melhor com isso?
Bruno, eu acho que a melhor coisa é a negociação, né? Eu acho que a gente precisa negociar o que nunca foi negociado e falar o óbvio. Eu acho que muitas vezes a gente deixa de falar o óbvio, né? Porque assim, pô, não é óbvio que ele precisava limpar aquele chão? Não é óbvio que ele está vendo a criança chorando? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente precisa falar o óbvio, né? E negociar o óbvio, né? Porque o que é óbvio para você não é óbvio para mim. Então, eu acho interessante a gente poder conversar e, às vezes, conversar o que pra gente não faz o menor sentido. Assim, cara, vou falar que tem que tomar banho, que tem que... É. Não, mas tem que falar. Pô, mas isso não importa. Vamos negociar as mínimas coisas, as grandes coisas. Ensinar o cara a botar roupa na máquina assim. Eu tenho visto isso. Eu tive que aprender a botar roupa na máquina. Tá, tudo bem. Né? Eu tive que fazer certas coisas que antes eu não fazia, né? Então, eu acho que é a negociação e começar a falar as coisas simples, as coisas bem banais. O óbvio precisa ser dito. A Cíntia comentou, Márcia, e muito bom humor, né? Nossa, bom humor. Agora, aonde que encontra o bom humor na hora do estresse? Porque o pessoal tá se roginando, né? Já se olha e já dá uma... Tá um clima meio complicado. Não, e como é que transa com tanta raiva? Pessoal, como é que eles vão transar, né? Bom, dependendo de transar com raiva, se for criativo... Pois é, tem isso, né? Depende da criatividade. Porque eu não sei como é que vai fazer. Porque aquele... chega de novo, não chega, Mas eu acho que as pessoas realmente elas também estão muito à flor da pele, né? Um pequeno contato já viram uma explosão, já viram... Então, acho que tem isso, né? As pessoas não estão digerindo o que sentem, né? Aí eu tô lendo um comentário aqui, tem gente que tá comprando cachorro para suportar a pandemia, tá? Não façam isso, gente. Eu posso te garantir. Eu tô querendo deixar meu cachorro uma semana com alguém. Nem ele me aguenta, nem eu aguento ele mais, gente. Por favor. Eu adoro ele. Brincadeira! Brincadeira! É ótimo ter cachorro, mas não vou dizer que é igual um casamento, não. Mas assim, tem perrengues, viu? Não, o xixi do cachorro já começa a ficar insuportável, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, gente, o meu cachorro é xixi, ele é água, ele é 90%. Isso tem uma caixa d'água acoplada. Isso quando ele não mija na máquina de lavar, quando ele resolve mostrar que ele é máquina, esse daqui é máquina, ele quer marcar território. A gente tá falando de xixi de cachorro. É a quarentena. Na quarentena, assuntos que a gente não falava se tornam super relevantes, como a urina do meu cachorro. Pô, verdadíssima. Exatamente. Estamos vivendo a realidade aqui, né? Exatamente. Reality show. Não, e a gente se sente meio idiotizado, né? Isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia mesmo, né? Vou falar de quê? Vou falar de tem que falar, né? Até no processo terapêutico eu noto que assim, a temática ficou um pouco mais limitada, né? Porque, limitada não sei se é a melhor expressão, mas quando a gente tem menos recursos, menos vivência, você não sai com um amigo, não vai pro bar, não fura um pneu do carro, o isso que eu falei. Fica mais limitado a dentro de casa, a goteira da pia, sei lá, ao zelador, ao porteiro, ao correio, que não entrega nada, inclusive tô com raiva do correio, mas enfim. Não, o correio tá insuportável, cara, porque a gente quer comprar as coisas no correio e ele não entrega. Não, eu já tive DR com o correio. Eu falei assim, olha só, eu tô te odiando. Porque eu tô com você o ano todo. Na hora que eu preciso de você na pandemia, você me dá... Eu, não, sinceramente, tive DR com o correio. Eu tô com ele o tempo todo, né? Sim. Aí quando eu preciso do pacote, ele não chega. Pois é, então tudo fica maior do que era antigamente, né? Assim, a gente muda o nosso foco mesmo. Se antes a gente se preocupava, sei lá, com a hora que vai sair por causa do trânsito, agora a gente tem que se preocupar se vai entregar ou não a encomenda, né, do correio. Não, não é só isso. Agora eu tô pensando assim, Bruno, os sofrimentos exagerados que a gente sente, né? Assim, aqueles choros imotivados, você começa a chorar, mas chorar de soluçar, assim, mas chora. E sabe assim, cara, da onde que vem esses... E não sabe nem da onde que vem, né? Essas explosões estranhas emocionais de raiva,
de raiva, que dá vontade mesmo de socar, né? E que de repente você quer beijar, você quer namorar, e você quer dizer que depois não, eu não quero, não tô pronto. E não, mas eu vou, não, mas eu não vou, né? Sim. Isso, essas emoções, né? Eu queria estar ali. Não, mas cara, não sei, sabe? Sim, tá tudo muito volátil, né? A Cris, irmã da Cintia, fez um comentário que eu achei também muito pertinente. Deve estar afetando muitos casais. Já vem bomba, porque a crise é terrível. Nem pode encontrar com um amante, então transa com raiva mesmo. Eu sabia que vinha uma dessa da... Porque realmente, né? Pra quem tem amante, a situação ficou complicada. Porque agora, qual a desculpa que dá pra sair de casa? Pois é, cara. Não, e aí o casamento fica ruim, que dizem que a amante ajuda o casamento a manter o casamento. Eu já ouvi essa teoria. Eu já ouvi essa teoria. Não, é sério, eu já ouvi essa teoria. E aí, como não tem, faz como para sustentar, não é? Eu já ouvi essa teoria. Quer dizer... Novamente, não, cai na mas criatividade. uma coisa, Bruno, uma coisa importantíssima, que agora é sério. Os aplicativos de relacionamento estão bombando. Tá todo mundo assim, batendo cabeça. Batendo cabeça. Eu acho que a galera tá muito carente também, né? Não só sexualmente. Exatamente. Mas Exatamente. canaliza, às vezes, para essa via que é uma via mais objetiva, né? Aí a gente já mudou o foco do nosso assunto, que era pós-pandemia, né? Sei lá. E aí, pra gente, daqui a pouco vai começar a dar nosso tempo aqui. Como é que você imagina que vai ser esse processo pós-pandemia? Porque tem muita gente acreditando que vai voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Outros estão achando que não vai voltar ao normal. Muita gente com medo desse futuro, do porvir. Como é que você tem trabalhado até seus pacientes nessa direção? Olha, Bruno, assim, os meus pacientes, eles estão se beneficiando muito com o isolamento, né? Porque às vezes eu digo que é isolamento, às vezes eu digo que é distanciamento, às vezes eu digo que é confinamento. E eu queria até falar um pouquinho sobre isso, que isolamento é um termo técnico, é um termo médico, né? Isolamento é quando você isola o paciente dentro de uma enfermaria, você isola o paciente infectado dentro, né, de algum lugar. E quarentena é um tempo, né? E confinamento é algo consentido, algo que eu quero estar, né? Uhum. Eu estou preso, confinada como uma freira que está em confinamento, como, sei lá, outras pessoas embarcadas ficam confinadas, mas assim, consentido, eu quero estar confinada. Então, assim, o isolamento, que é diferente do confinamento, meus pacientes têm se beneficiado muito no sentido de estar dando assim saltos emocionais muito bons, porque estão tendo que se olhar, estão tendo que se ver obrigatoriamente, não estão indo para a faculdade, não estão indo para o barzinho tomar uma, e assim eles estão dando assim saltos quânticos no processo terapêutico. Agora, quando eles voltarem para a vida normal, eu não sei como é que isso seria, eu não tenho ideia. Eu imagino que será novo. Cala a boca, que será novo. Com ele aqui. Mas assim, eu tenho duas teorias, Bruno. Eu tenho uma teoria que vai voltar tudo normal e pronto, sabe? Me vem aquela coisa assim. E tenho também uma teoria de que não vai caber. Não vai dar. Uhum. Não vai dar para você ser imprudente, ser grosseiro, ser irresponsável com a natureza, ser irresponsável no trânsito, ser incoerente. Sabe, às vezes me parece que alguma coisa mudou em mim, né? E que, pô, não vai dar. Né? Mas às vezes me parece assim que o brasileiro tem pouca memória, que daqui a pouquinho, como em outras pandemias, né, que deram uma festa. Deram uma festa de amor. Covid festa, o pessoal tá aí. Né? Eu acho que foi não sei se foi o SARS, se foi a gripe espanhola, não sei qual foi, que quando acabou, mas acabou imediatamente, acho que o nosso vai acabar aos pouquinhos. Deram uma festa absurda, uma festa estrondosa, né? E aí tudo
voltou para não sei para onde. Então, assim, eu estou meio na dúvida entre essa festa absurda e essa conscientização moral, ética. Eu penso nisso. Eu acho que a gente gostaria muito, né, que as pessoas evoluíssem. Mas eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas com tudo isso que a gente vai vendo. Eu tô lutando com o meu cachorro aqui. Peraí. Eu tô vendo. Muitas dúvidas, porque a gente vê, ao mesmo tempo, um processo interessante de conscientização, de luta por direitos, mas também uma reação muito absurda, retrógrada, né? E até acho que talvez não só a pandemia, mas as pessoas estão numa fase muito resistentes e retrógradas, né? Retrocedendo, buscando alguma... Talvez até uma segurança em algumas tradições que talvez não façam mais sentido hoje, né? Uhum. Fala, Bruno. E eu acho que vai ser um grande desafio para essas pessoas se darem conta de que talvez... E quem está ouvindo a gente, o que eles acham aí? O que você está lendo aí? Tem muita coisa que eu não estou conseguindo ler tudo. Teve uma pergunta da Isa Capello. O que podemos fazer além da terapia para chegarmos ao pós-pandemia íntegros? Qual seria a ideia? E tem um monte de gente Me ajuda, falando... Bruno. Me ajuda. Sinceramente, eu acho que ninguém vai chegar íntegro a lugar nenhum. Vai todo mundo chegar aos pedaços. Algo vai ficar pelo caminho, né? Seja o que é ruim, seja algo bom, mas a gente está se reinventando. E todo processo de mudança envolve algum tipo de perda, né? Como a liberdade que a gente abriu mão. Então, acho que a nossa convivência ela vai ser temerosa por um bom tempo. Pelo menos eu acho que até a invenção de uma vacina, a gente vai ficar muito receoso desse contato, como você mesma falou. Né? E eu acho que a gente está tendo essa geração, a geração que está viva, independente da idade, nunca teve que encarar tanto o real, essa coisa intangível, essa coisa que a gente não controla, como a gente está vivendo, né? Esfregou na nossa cara algo que a gente não pode controlar. Uma impotência, né, Bruno? Isso, um descontrole, né, que você não consegue mais... parece que escorrega entre os dedos. Exato. E eu acho que aí algumas pessoas talvez vão buscar recursos para tentar lidar, mas eu acho que tem algo que fica registrado, né? Parte disso eu acho que vai ficar registrado. O que você está dizendo é que essa geração vai ter uma ferida narcísica, vamos supor. Acredito que sim. Alguns vão se dar mais conta disso, outros menos, enfim, aí vai muito dos recursos que cada um vai inventar para si. Mas acho que é uma marca que vai ser passada, né? Assim, eu ainda não tenho filho, mas provavelmente eu vou comentar disso em algum momento com o filho que eu venha a ter, né? Você lá com seus netos, enfim, em algum momento essa história vai ser passada adiante. E com essa carga emocional que eu acho que a gente está vivendo, né? Não exatamente essa, mas assim, a memória disso deve vir. E eu não sei muito como vai ser exatamente, mas eu acho que eu tenho dificuldade de achar que vai ser exatamente como era antes. Isso eu tenho dificuldade. Você acha que não vai rolar? Eu acho que não. Eu acho que a nossa sociedade ela não vai mais caber no modelo anterior. Você acha? Eu acho que, claro, até tem uma coisa que eu achei interessante uma entrevista que o Leandro Carnal deu, falando que, em geral, pós-pandemias ou situações dramáticas, tipo guerra, há sempre uma grande euforia, né? As pessoas saem comemorando isso. E eu até acho que vai dar muito até, né? O pessoal vai dando. Mas não a ponto de transformar isso num outro tipo de comportamento e de um entendimento sobre a vida, né? Sobre a sua estrutura de vida. Até porque a gente vai ter toda uma ressaca financeira de trabalho. Ah, sim. Que eu acho que vai impactar muito as pessoas. Sim. Eu acredito que essa questão financeira... Não, porque a gente está aprendendo a conviver com muito menos, né? Também tem isso, né, Bruno? Sim. A gente está gastando muito menos, tá sobrevivendo com muito menos, e isso não está fazendo na nossa vida um caos. Sim, para quem ainda tem alguma renda, está dando para manter ali, né? O mínimo para viver sem sofrer tanto. Eu acho isso também. Mas essa questão de que... Mas eu acho também que a pandemia,
eu acho que não vai ter esse boom porque ela tá voltando muito aos poucos. É quando abre, assim, tipo abre uma porteira, voltamos! Eu acho que tem essa euforia. Mas a pandemia é diferente, porque mexe com a sua necessidade de viver e ela vai voltar muito gradativamente. Muito gradativamente. Eu não sei se as pessoas vão perceber que elas estão voltando. Eu acho que vai ser um negócio tão devagarinho, tão com medo, tão assim delicado, que eu não sei se eles vão perceber assim, como eles. Porque tem o ideal, assim, né? Ah, tô livre, eu vou te abraçar, eu vou te encontrar, a gente vai beber toda, litrona. Mas acho que o negócio. Não é. Mas acho que a coisa vai ser tão assim medrosa, vai ser tão delicada, que quando você for ver, você tá, mas assim, não tá eufórico, você tá tateando ali, né? Vou, mas não vou devagarinho, Eu né? acho Por que conta vai ser da mais ou menos sobrevivência. se sentir deslocado numa festa, né? Você não sabe por onde você começa, né? Com quem Cara, você fala. exatamente. Eu acho que é por aí, entendeu? Não é chegar assim, ah, vamos todo mundo fazer o churrascão. Não, peraí, não. Né? Você Sim. vai saindo tão devagar que você não vai perceber que você está fora. E se você estiver fora, você não vai estar fora como antes. Você vai estar desconfiado, você vai estar com medo, né? Essa é uma questão que me vem de repente. É. E eu acho que realmente, voltando para a questão da psicologia, né? A terapia, eu acho que pode ter realmente um aumento até de procura, né, por terapia. Não só durante a pandemia, mas eu acho que muitas coisas vão se tornar mais conscientes, ou as pessoas vão ter mais percepção sobre algumas coisas após esse Eu acho. processo, né? Eu acho, eu acho. Eu acho sim. Eu acho porque as pessoas estão lidando com sentimentos que elas não viam antes, né? Que é a tristeza, que é a solidão. O que eu estou fazendo da minha vida, né? Quais são meus planos para o futuro? Até que ponto eu estou realizada nessa vida que eu construí? Né? Então, assim, as pessoas estão se perguntando muito e têm trazido muito isso para o consultório online, né? Assim, como é que eu estou me relacionando com a minha irmã? Como é que eu estou me relacionando comigo mesma? Né? Que tristeza é essa que não tá bacana? Né? Eles estão até verbalizando palavras psi, que antes ninguém falava, porque estava todo mundo muito ocupado, né? Então, assim, eu acho que estão verbalizando expressões emocionais que antes não vinham à tona. É. Tem 3 pessoas fazendo quase o mesmo comentário. A Rafaela CGR, o que eu estou fazendo na minha vida? Real. O ou a Lu Souza, real, sobre esse comentário. Gil SC, o que eu estou fazendo na minha vida? Me pergunto umas 3 vezes por dia. Viu? Enfim, ou seja, é uma questão, né? E eu noto também nos meus pacientes essa perda do propósito. Porque a gente trabalha para poder curtir um final de semana. Vamos botar assim, bem superficialmente. Não tem final de Certo. semana para curtir. Então, para que eu trabalho? Né? Assim, a coisa vai perdendo um pouco da estruturação que estava colocada antes. Eu acho que essa é uma questão que vai ter que ser reinventada. O propósito de eu fazer as coisas, do existir, da vida. Fora tudo que foi cancelado, né, Bruno? Foi. Muita coisa foi cancelada. Muita Casamentos, aniversários. festa, assim. Eu tenho paciente que assim, passou para a faculdade esse ano, assim, para a faculdade dos sonhos dela. Ela fez 18 anos, ela vai, sabe, assim, tudo no mesmo ano. Ela foi cancelada 5 vezes. Como é que lida com isso? Márcia, temos 50 segundos para encerrar. Não, eu não tenho mais nada para falar, já falei tudo. Impossível, você nunca fala tudo, sempre tem algo mais. Mas olha, primeiro te agradecer muito, foi ótimo, me diverti bastante, achei que você Foi trouxe muita legal. contribuição. Gostei muito do Olha, eu autor. quero mais lives. Me convidem para lives, porque eu, assim, adorei lives. A minha, gosto, olha, né? a minha pegada é live, quer dizer, amanhã eu quero mais live. Tô necessitando de live.
Vai fazendo, faz no seu também, me chama que eu vou também. Vambora, vamos chamar Ah, todo mundo. legal, legal. Ah, meus pacientes estão por aqui. Ai, que legal, meus filhos. Meus pacientes, A Tânia, Rafa é sua filha, não Rafaela, é? Euclides, Lu. Ai, que legal. Cris. Ai, que legal, tá 30 todo mundo segundos. Ó, aqui. obrigado, beijo a todos, valeu a participação. Márcia, beijão. Beijo, querido.